O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra de Deus. Tão importante esta palavra, tão poderosa essa palavra. A palavra de Deus criou o mundo. A palavra de Deus criou tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nós conhecemos. A palavra de Deus ressuscitou mortos, deu a saúde aos enfermos, fez com que cegos pudessem ver, os surdos pudessem ouvir. A palavra de Deus expulsou e expulsa demônios. Quantas maravilhas realiza a palavra de Deus. Esta palavra que nos é dirigida hoje nesta Santa Missa, através das leituras feitas há pouco, seja a primeira leitura, seja o Salmo, seja a proclamação do Evangelho. Nós nos colocamos de pé para ouvir a proclamação do Evangelho. Qual a razão de nos colocarmos de pé neste momento? São duas. Em primeiro lugar, para manifestar o nosso respeito e a nossa fé nas palavras que serão ditas, na palavra que será proclamada. Em segundo lugar, estarmos de pé significa que estamos numa posição de prontidão para, ouvindo aquilo que nos será anunciado, nós em seguida nos movamos, melhor dizendo, a colocar em prática aquilo que foi dito. Que não entre por um ouvido e saia pelo outro. Pelo contrário, que entrando pelo ouvido a palavra de Deus atinja o nosso coração, ou seja, mova a nossa vontade a colocarmos em prática aquilo que nos foi indicado. A palavra um dia nos julgará, como fala Jesus no Evangelho de hoje. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo. Não será Jesus diretamente a julgar-nos em relação às suas palavras, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Nosso Senhor quer nos salvar e a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua doutrina visam única e exclusivamente a nossa salvação. No entanto, ainda diz: quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. Qual será esse juiz? A palavra que eu falei o julgará no último dia. Naquele dia, nós que ouvimos a palavra de Deus não teremos como argumentar: eu não sabia, eu não conhecia. Talvez tenhamos ouvido de forma distraída. É uma outra conversa. O fato é que a palavra nos foi dirigida. Conta-se na vida de Santo Antônio que, quando ainda menino, foi-lhe confiado cuidar de um campo onde tinha sido plantado trigo.
e as espigas já estavam crescidas e os pássaros aproveitavam a plantação de trigo para ali se alimentar. E Santo Antônio, então, pequenino, recebeu como missão ficar ali afugentando os pássaros. Não podia deixar com que os pássaros pousassem no trigal. Ficava o menino andando de um lado para o outro, espantando o pássaro, até o momento em que ele ouve o toque do sino. Pem, pem, pem. Era a igreja próxima. Na igreja próxima, o sino tocava, indicando que a missa ia começar. E o menino tinha entusiasmo pela missa. Possivelmente pela idade ainda não podia comungar, mas queria ouvir a palavra. Queria aprender com Jesus nosso Senhor. E agora? Como fazer? Ele tinha que cuidar do campo, os pássaros iam comer o trigo e ele queria ir para a missa. Não teve dúvida. Começou a fazer uns estalar de dedos e chamar os pássaros todos atrás dele. Começou a andar e os passarinhos todos voando atrás do pequeno Antônio. Ele entra num casebre, os passarinhos todos entram juntos, ele sai, tranca a porta, põe os passarinhos todos lá dentro e vai para a igreja. Assim ele pôde ouvir a palavra sem se preocupar com os pássaros que estariam comendo o trigo. Esses pássaros simbolizam as nossas distrações. Quando nos dirigimos à igreja para ouvir a palavra de Deus, nós devemos colocar as nossas distrações dentro da gaiola, trancá-las todas, deixarmos tudo aquilo que possa nos atrapalhar a prestar atenção na palavra de Deus que nos é dirigida, colocarmos trancado, deixarmos para trás. Quando voltarmos ao trigal, nós vamos pensar nos pássaros. Quando voltarmos para casa, vamos nos preocupar com as coisas da casa. Mas na hora da missa, na hora em que a palavra nos é dirigida, e por vezes não somente na missa, quando eu abro a Sagrada Escritura, ou por vezes a palavra me é dirigida pelos lábios de outro. Os apóstolos receberam essa missão. Ouvimos na primeira leitura da missa de hoje, dos Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor crescia. Esta palavra era difundida, pois eles receberam a missão: ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho, ou seja, a palavra crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo estão reunidos com outros na igreja de Antioquia, como nos narra os Atos dos Apóstolos, e ali a palavra de Deus é dirigida a eles. O Espírito Santo fala, se dirige a eles e diz: separai para mim Barnabé e Saulo. E qual a atitude deles? Docilidade diante da palavra. Receberam uma ordem, obedeceram. E vão eles então a Salamina, como o próprio os Atos dos Apóstolos narram, começaram ali a anunciar a palavra de Deus. A missão dos apóstolos foi essa, anunciar a palavra. Como é a missão hoje de todo sacerdote, pregar a palavra, como a missão também de todo batizado, fazer com que essa palavra cresça e se espalhe. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós devemos acolhê-la, colocá-la em prática e transmiti-la. Para que, naquele dia em que esta palavra vier a nos julgar, nós possamos ter a nossa consciência tranquila, pois nada teremos a temer. Ouvimos, acolhemos, colocamos em prática e transmitimos. Que Nossa Senhora nos ajude, que nesta missa nos sejam dadas graças para que possamos ser dóceis a essa palavra e sermos hoje os apóstolos que a difundem por todos os campos. Por todos os campos e cantos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.